Sejam todos muito bem-vindos a mais um Adcast. Eu sou a Camila Ribeiro e este é o seu podcast sobre meios de pagamentos, tecnologia e inovação. Chegamos ao nosso 31º episódio e por aqui a gente tem falado muito em meios de pagamentos e de como a tecnologia é viva nessa indústria e alimentada por inovação. E exatamente este é o tema de hoje, né, Pedro? É isso aí, Cami. A inovação é fundamental na nossa indústria e acaba permeando todas as áreas, né? Tecnologia, operação, tem impactos de modo geral. Falando especificamente como compliance regulatório, a gente sabe também que o próprio regulador tem criado muitas inovações. Então, mudar a própria regulamentação de meios de pagamento, fomentar a concorrência, expandir serviços e essas possibilidades de atuação, Pix, Open Banking e outras Open Finance, né? Se isso não é inovação, a gente precisa rediscutir o conceito. É isso mesmo, Pedro. E para falar com a autoridade sobre inovação, convidamos a Cristiane Ferreira Tanese, diretora executiva de inovação da Visa do Brasil. Ela está à frente do estúdio de inovação da empresa no país, em que lidera a equipe de inovação e design para o mercado brasileiro, trabalhando em estreita colaboração com clientes e parceiros em projetos de cocriação. Sua experiência abrange gestão de marca, produto e digital. Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estava ansiosa aguardando esse convite da equipe da DIC. Obrigada, Camila, Pedro. Vamos bater essa bola juntos. Para a gente começar aqui, explica para a gente um pouquinho do que é esse estúdio de inovação. É inovação aberta, é investimento, como é que funciona a dinâmica do estúdio? Tá, aqui no estúdio, esse estúdio já está completando já 5 anos, tá? A gente tem o conceito da inovação aberta e trabalhamos aí com as instituições financeiras diversas, né, que inclui credenciadores, estabelecimentos, governos, startups. E o objetivo do estúdio aqui é descobrir, co-criar e explorar, né, todas as próximas gerações de tecnologia de pagamento no Brasil. A gente no Brasil não tem a questão do investimento, mas temos sim uma participação muito forte, aí eu vou falar tanto com nossos parceiros, como também com o mundo de startup. Tá? Eu posso começar contando aqui um pouco para vocês, assim, que nesses últimos 5 anos, a gente já desenvolveu vários cases, assim, super interessantes. E no estúdio no Brasil, a gente conta com esse time, que é o próprio, né, os estrategistas, né, que a gente chama que são os especialistas na indústria de pagamento, os nossos designers, desenvolvedores, arquitetos de solução, para que a gente possa completar, né, desde a ideação aí até a prototipagem, né, e colocar esse produto em pé, para a gente, de fato, ver os produtos acontecerem e saírem no mercado, né? Já passaram por aqui, para você ter ideia aí, Pedro, 3.200 pessoas já circularam aqui pelo estúdio, né? Bastante, né? E aí, com isso, assim, 58 POCs, né, que a gente chama das provas de conceito, e cerca de 14 tecnologias novas que já implementamos no mercado, tá? Caramba, muito legal. E nesse período, quais foram os grandes desafios? Porque quando você vai falar de inovação, principalmente considerando uma empresa grande como a Visa, né, e startup, o relacionamento entre uma grande empresa e uma startup nunca é uma coisa tranquila, né, porque tem questões ali de alinhamentos, interesses diferenciados, objetivos. Então, como é que foi lidar com isso para vocês? Para a gente, esse desafio é um desafio gostoso, né, de trabalhar. Então, a gente trabalha olhando tanto para dentro de casa, né, que é esse exemplo que eu estava dando, trabalhando com nossos parceiros, como para fora, o que você está falando agora de startups. Quando a gente olha para o mundo aí de startups, o grande desafio é como o nosso programa se torna interessante para a participação da startup, né, e como essa startup agrega valor para o negócio da Visa. A gente já teve, então, esse programa de startup nosso, ele já acontece, já tiveram acho que 6 batches aí nesse programa, já passaram aqui por 69 startups, e o que a gente contribuiu para o negócio dessas startups? A gente conseguiu aí, trabalhando aí em conjunto, né, com essa etapa de imersão, né, com a gente, nos nossos hubs internacionais. A gente tem uma série de mentoria, né, dos nossos executivos, os especialistas do mercado. Só de mentoria, para você ter ideia, foram 700 horas de mentoria aí junto com essas startups. Então, é um trabalho intenso aí que a gente, no fundo, gera mais valor para essas startups. Os negócios, eles crescem, né, o growth, né, a preocupação aí do crescimento. E essas empresas que passaram por aqui, 16
startups que passaram já pelo nosso programa conseguiram levantar aí cerca de 133 milhões de investimentos, aí, seja com auxílio direto ou indireto, né? Então, é coisa pra caramba aí trazendo, acho que apoiando o negócio, né? Acho que... Excelente. Eu acabei abordando a questão já da startup, mas vamos voltar para a parte dos parceiros, né? Porque o ecossistema da Visa hoje já é imenso, né? Como é que foi articular tudo isso, né? Porque os interesses são muito diferenciados, de fato, né? E bem ou mal o relacionamento entre Visa e esses parceiros já existe, né? Para seus negócios específicos, né? Mas para trazer para a inovação esses outros projetos, como é que foi isso, assim? Então, foi super interessante porque a gente trouxe no estúdio a metodologia, né, do Design Thinking, as metodologias ágeis, né, sempre centrada aí no ser humano, e aí fomos trabalhando com todos esses parceiros. Eu vou dar alguns exemplos aí para tangibilizar, né? Uma frente de atuação nossa é o trabalho, por exemplo, com os neobanks, né, que são os bancos exclusivamente digitais, que oferecem, né, esses bancos oferecem facilidade, segurança, né, para o consumidor. E eles conseguem, com isso, chegar em usuários que, enfim, não tinham banco ou tinham pouco acesso, né, a esses serviços bancários. Um exemplo de um projeto que foi conduzido no Innovation Studio foi o projeto com o Neon, né, que é o Banco Digital Brasileiro, enfim, o que eles utilizaram, né, que foi a saída, que foi o resultado desse trabalho? Foi um serviço de login por reconhecimento facial. Então, através das selfies que você tirava, né, com o seu dispositivo, você validava, então, uma identificação digital, né, através do reconhecimento facial. E esse serviço está totalmente operacional hoje. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu tenho outros exemplos aqui. Assim, um outro exemplo por exemplo, a gente lançar soluções de pagamento não tradicionais, né? Porque a gente sempre pensa no comércio, né, no nosso dia, no varejo. Esse case, esse caso de uso, foi desenvolvido, então, uma plataforma piloto, né, para carros conectados no Brasil, né, uma parceria aí com o grupo automotivo Stellantis. Né? Essa tecnologia elimina, então, assim, qual a ideia dela? Eliminar totalmente a fricção dessa jornada aí do motorista com as soluções de pagamentos digitais, né, inovadoras aí. E aí o motorista, com esse carro conectado, o que ele pode fazer? Ele vai pagar combustível, né, alimento, pedágio, pode fazer reservas, está chegando em algum lugar, né, estacionamento e assim por diante, né, sempre com conforto, sem sair do carro. Né? Então aqui são alguns exemplos dessas parcerias aí Visa, olhando desde os parceiros tradicionais da indústria de pagamento, como também expandindo casos de uso aí para outras soluções aí, né, não tradicionais. Super interessante. Uma dúvida. Quando você se você está criando um projeto, né, uma solução com um parceiro específico, essa solução pode ser depois partilhada com outros ou existe uma certa... assim, primeiro ganha-se escala com o parceiro e aí depois, dando certo, vocês incorporam como um serviço adicional, uma inovação que pode ser para todo o mercado? Isso é sempre combinado com o parceiro, né? Então, é um trabalho exclusivo para esse parceiro, então ele que define, né, como esse produto vai ser escalado ou não. O que muitas vezes acontece é que esses projetos são soluções inovadoras e que causam um rebuliço no mercado, então as pessoas, né, acabam vendo isso sendo implantado, e a partir do momento que está implantado, esse parceiro muitas vezes não consegue ter a exclusividade, né? Então o mercado acaba copiando essas ideias inovadoras, né? Mas é sempre a prioridade do parceiro, ele que define como a forma de atuação aí no mercado, tá? Legal demais. Muito bacana. Cristiane, quando a gente fala em inovação, eu acho que, né, é um tema muito recorrente há algum tempo e a gente não consegue mais, né, separar, falando em corporativo, em negócio, falar em inovação e não pensar mesmo em startups. Né? E eu acho que é muito interessante que eu estava lendo um material de vocês que comenta, né, existem diversos programas de incentivo à startup, né? E que bom, ainda bem que existem. E é legal que a Visa, sendo um ecossistema, como de um segmento que, assim, nada é criado sem passar por um ambiente de pagamento. É necessário pagar-se de qualquer forma tudo que a gente faz. Esse é o principal diferencial do programa de vocês, esse ecossistema, né, onde a Visa já está implantada, onde ela já domina, né, o mercado, grande parte do mercado. É o principal diferencial para o programa de startups?
Então, um exemplo aqui da pesquisa que acabou de sair o resultado, o relatório da consultoria CD Insights, o Brasil é o 6º país do mundo aí com mais unicórnios. A gente está quase chegando ali no Canadá. Então, isso mostra que é um mercado muito efervescente, cheio de oportunidades, né? Então, muito rico. Então, o programa da Visa, eu vou contar um pouco da história, eu falei brevemente, mas acho que vale a pena lembrar aqui, né? Foi um programa que já foi lançado, né? Foi lançado em 2017, né? De um formato, né? Foi de 2017 a 2020. Nessa etapa, a gente teve, foram 6 batches, né? Nessas edições anteriores que ocorreram. Passaram por nós aí, né, pelos esses programas 69 startups que ficam no nosso radar, até como curiosidade, então elas passam por um programa de aceleração e a gente continua acompanhando, né? Para a gente conseguir aí até as métricas de olhar quantos negócios foram fechados. Então, assim, alguma numerologia aí, foram fechados 40 negócios, né? E esses negócios são através da Visa, com nossos parceiros ou entre eles, né? É super interessante. E aí, como a gente evolui? Entenderam que esse mercado é um mercado que está, enfim, com muitas oportunidades, a Visa também está procurando aqui essa evolução, né? Então, a gente está lançando agora o que a gente está chamando aqui o programa Visa for Startups, né? O programa para 2022. E a ideia é se conectar com essas startups de forma a atender, né, as oportunidades ou desafios identificados pela Visa. E, claro, né, que a gente vai engajar em piloto com nossos parceiros, né, que a gente convida os parceiros a participarem, pode ser eles clientes, a DIC, credenciadores, né, estabelecimentos comerciais, enfim, a ideia é ampliar nosso papel, né, junto ao mercado e gerar conexões e negócios. E aí, fazendo uma promoção aqui do programa, a Visa Startups, basta se cadastrar aí no site, tá? E essas startups que são participantes, elas precisam atender esses critérios, né, que a gente já definiu. Então, são critérios, por exemplo, que ela tem que estar em fase de crescimento, tem que ter uma base sólida de clientes já, receitas consistentes. Ele não está aberto ainda, está aberta a inscrição, e ali mais para frente já vai definir a data que a gente vai encerrar essas inscrições e aí sim começar o programa, tá? É uma tremenda oportunidade. Aproveitando que o foco é a inovação, estamos no mercado de pagamentos. É sempre bom trazer também um pouquinho dos pagamentos aqui, mas não só pagamentos, serviços financeiros como um todo. O que vocês estão vendo de inovação e que pode se tornar disruptivo nos próximos anos e a gente tem que estar prestando atenção aqui? Acho que a bola da vez aí é as criptomoedas, né? Então, a gente está apostando em algumas tendências, vou começar por essa tendência. As criptomoedas ganharam a atenção dos consumidores, então a gente vê nas rodas de conversa, né? Então, todo mundo falando sobre isso, os consumidores, investidores, desenvolvedores, todo mundo conversando. O que a criptomoeda traz, né? Que a gente fala qual é o benefício? Que é uma moeda inteligente e programável. Um exemplo do programável, que é muito legal, é imaginar, por exemplo, que você vai num posto de gasolina com seu carro elétrico no futuro, até, vamos imaginar aqui, futurismo, você nem precisa sair do carro, né, já vai plugar no seu carro lá automaticamente, e você vai pagar com o seu cartão, na sua credencial Visa, né, porque essa credencial Visa está ligada a essa criptomoeda que já programa o pagamento para a energia elétrica é tantos por cento, 70% e 30%, vamos imaginar um número aqui fictício, para aquele posto de gasolina, aquele distribuidor. Então, você já programa quem recebe o quê. Então, a gente vai ter uma experiência muito diferente, né? E aí, esse exemplo que eu estou dando, então, assim, a Anavisa, a gente já está trabalhando hoje, né, com 65 plataformas de programas de cartões, né, que facilitam essa conversão, né, e esse uso dessas moedas digitais, né, e mais de 80 milhões de estabelecimentos que a Visa está presente no mundo, né? De outubro a dezembro de 2021, nosso volume de cartões linkados aí com cripto movimentaram aí cerca de 2,5 bilhões de dólares. Então, já está falando de um volume super significativo. Então, por isso que é uma tendência, toda vez que a gente fala das tendências, a gente vê mesmo aquela curva, né, de adoção que quando ela vira exponencial, né? Então, a gente acredita que a gente está quase, né, chegando naquele ponto de virada. Então, por isso está se falando tanto nas criptos aí, né? Uma segunda tendência é o pagamento B2B, né, que é o do negócio para negócio, né, o business to business, né? E aí a gente tem, nessa frente aqui, a gente tem se dedicado sempre a simplificar, né, agilizar e garantir essa segurança, que são pagamentos
volumosos, né? E aí tem até uma questão de compras internacionais que as empresas, enfim, têm que fazer para comprar os seus itens, né? Para matéria-prima, enfim. E aí a gente tem uma plataforma aqui na Visa super bacana, que é a Visa B2B, né? Então, o B2B Connect, aí, que é uma rede inovadora, interoperável e aberta aí por meio, né, dos emissores e clientes para receber esses pagamentos corporativos internacionais. Né? Então, sempre, claro, trazendo aí segurança, né? E o foco ajudando aí a baixar, né, o custo operacional. Tá? Vou dar a terceira tendência. Você quer ouvir mais tendências? Vamos lá, mais tendências. Então, mais tendências. Tenho 4, hein? Vamos lá. Não, acho que a terceira tendência a gente ouve bastante também a história do Open Banking, né? Então a gente acredita que 2022 é um ano importante, a gente está vendo esse movimento acontecer, né, com essa busca da funcionalidade, né, e isso facilita aí um pouco a questão da integração de dados. E aí, no exemplo que eu estava dando, né, das grandes empresas, a gente pode agora dar um exemplo para as pequenas empresas, né? Porque quando você tem o Open Banking, essa troca de dados, a gente consegue, por exemplo, com uma ferramenta, que é um exemplo da Celero, que é um parceiro aqui da Visa, a gente simplificar a vida dessas pequenas e médias empresas, né, oferecendo soluções de gerenciamento para eles, né, enfim, do seu dia a dia, como também do pagamento de cartões, né, com emissores, enfim, credenciadores e parceiros, que ele faz essa gestão dele no dia a dia. Né? Então, essa troca de dados traz informação e simplicidade, né, porque a ideia do pequeno negócio, ele tem que focar no negócio dele, né, e não nessa gestão, né, de informações que está por trás disso, né? Mas tem muita tecnologia por trás para fazer esse gerenciamento dar certo. Né? Muita tecnologia por trás. E muita tecnologia e segurança, né? E confiança, né? Porque tem que garantir que isso tudo simplifique de fato a vida desse pequeno e médio empresário, né? Simplificar sem ficar simplório, né? Sem perder a segurança e a integridade das informações, né? Exatamente. E a última tendência aqui é o pagamento por aproximação, que nós vimos aí muito com o advento da pandemia, foi um boom, né? E o pagamento por aproximação é uma tendência global, enfim, em função das circunstâncias que vivemos, mas pensa no usuário, na simplificação para o usuário, né? Você simplesmente chega no estabelecimento e se aproxima o cartão, é muito simples, né? Então, a gente tem um dado aqui legal da nossa área de Visa Consulting Analytics, né? Nossa área interna de consultoria e análise, que é a nossa divisão de consultoria, que mostra que esse pagamento por aproximação cresceu 700% de dezembro de 2020 a dezembro de 2021. Então, é coisa beça, né? O DataRua aponta que cresceu 100%, porque todo lugar que a gente vai agora pagar alguma coisa, o cara já pergunta, aproximação, então já vai... Se você pegar a experiência do dia a dia ali para pagar pequenas coisas, um almoço, alguma coisa assim, você já vê que o cara está sempre já pensando em receber em aproximação. Isso mesmo, e essas transações representam hoje já 25% do total. Então, assim, era quase nada, né, se eu pensar antes da pandemia... né, enfim, hoje isso facilita vários tipos de uso, né? Então, a gente está pensando em casos de uso. Então, caso de uso, quando você está no varejo, por exemplo, mas você pode expandir isso para o transporte público, você só aproximar seu cartão e entrar, a gente já tem essa solução implantada, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou você pode usar também no pedágio, né? Então, esse caso de uso expande, né? Então, você tem novas oportunidades e facilidade de usar com as suas credenciais Visa aí no seu dia a dia. Muito bom. Eu acho que isso vem bem pegando esse aumento, né? E os brasileiros, né, são considerados early adopters, né, de toda a tecnologia. E isso vem muito de encontro com tudo que a gente fala de inovação, né? Porque chegou novo, caiu na mão da gente e vai para teste, né? A gente é um laboratório mesmo, né, para as novas tecnologias. Porém, eu li uma pesquisa recente que fala que também somos muito exigentes. Né? E aí eu queria saber de você a questão de inteligência artificial, né? Porque então a gente tem toda a tecnologia, a inteligência artificial, você comentou de trazer processos mais simples para o usuário, né? E ainda o Pedro falou não simplório, né? E eu queria entender que é a inteligência artificial a melhor aliada mesmo, a maior aliada para a melhor experiência do cliente? Eu acredito que sim. Então a inteligência artificial vai nos colocar, né, com novos usos muito mais interessantes. E aí, até antes de aprofundar na questão da inteligência artificial, acho que vale
a gente centrar aqui no ser humano, né, que é meu ponto desde o começo, né. Tem um livro interessante aqui, né, do David Rose, aí do MIT, né, sobre os objetos encantados. O que ele que é interessante? Ele basicamente questiona, né, não questiona, coloca o ser humano aí, que o ser humano está procurando sempre objetos que permitam que ele tenha superpoderes, né? Porque a gente tem no nosso dia a dia um dia a dia atribulado. Eu acho que tem outro estudo também que mostra que a gente toma 35 mil decisões por dia, né? Então a gente está sobrecarregado, quantidade de decisões, e a energia, até pela neurociência aqui, a energia que você toma para decisões é uma energia muito grande. Cada decisão pode ser a sua escolha de roupa, né? Que a gente tem até pessoas que escolhem sempre a mesma roupa, que é menos uma decisão na vida, por exemplo. Né? Mas você imagina 35 mil decisões no dia. Então, à medida que a gente vai olhando aí para os objetos ao redor, a ideia é que a gente tem assistentes digitais, né? Que esses assistentes possam nos auxiliar aí, nos conectar com o mundo e enriquecer nossas vidas. Um número interessante, assim, a gente já tem hoje cerca de 4,2 bilhões de assistentes digitais aí conectados. E aí você imagina que esses assistentes estão o tempo todo coletando informação, né, com a harmonia aí da tecnologia, coletando, né, aprendizado da máquina, e aí entra a inteligência artificial, né, que a partir do momento que você capta todos esses dados e você atribui aí nesse layer aí de inteligência artificial, a gente vai ter, de fato, soluções aí para colocar o ser humano de forma muito mais aprimorada, porque não um super-herói de verdade, né? Então, assim, na linha do superpoder, né? Você falou, o cara não escolhe a roupa, usa sempre a mesma roupa, porque a experiência dele ele já vai, simplesmente pega e está pensando em outra coisa, né? Como é que essa inovação, como é que esse ecossistema que vocês estão gerando, esse hub de serviços e inovação, digamos assim, está voltado para esse tipo de coisa, né? Para a experiência do cliente? Então, eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia aqui, tá? Que são soluções disponíveis, né? A gente praticou um pouco de futurismo, vamos trazer de novo a conversa aí para o nosso dia a dia, né? E aí, acompanhando um pouco, né, dos empreendedores aí no dia a dia, a gente tem um índice, né, um índice interessante global de compras digitais, né, que foi divulgado pela CyberSource, que é uma empresa da Visa, né, mostrando que 72% dos comerciantes consideram importante o uso de soluções inteligentes para ajudá-los nessa jornada de vendas, né, e esse número é até quase que o dobro aí dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, tá? E o ponto da utilização é como a gente usa essa inteligência artificial, por exemplo, na segurança dos pagamentos, né, que está abaixo aí da CyberSource, né? A gente pode utilizar criando, por exemplo, um padrão de pontos, né, você definindo de 0 a 99 pontos, né? Então, com toda essa inteligência, você define qual o risco daquela transação, né? Então, com toda a quantidade de dados aí, você coloca uma escala, né? Então, você sabe que baixo risco a baixa probabilidade de fraude, alto risco, alta probabilidade de fraude. E aí, com isso, você pode definir parâmetros e fazer com que a máquina responda sozinha, né, a transação. Né? E olhando sempre aí, do ponto de vista do comércio, minimizar aí a fricção, né? Então ele não pode perder o cliente que é bom e também não pode deixar o cliente que ele indesejado comprar, né? Então você utiliza isso em real time, essa pontuação com essa parametrização para que você tenha a transação mais fluida possível, né? E isso também pode ser levado, inclusive, para lojas físicas. A gente está dando um exemplo aqui do mundo online, mas na lógica física também, né? Você usa a inteligência artificial para olhar o perfil daquele portador. Né? Então, imagina se aconteceu alguma a perda de cartão, ou, enfim, seus dados foram, enfim, alguém conseguiu de maneira ilícita aquele seu dado, né? E aí também no mundo físico você consegue, né, averiguar se está dentro do comportamento daquele portador ou não. Então, esse é um exemplo prático da inteligência artificial, olhando o comportamento. Então, ele olha essa série, infinita quantidade de dados aí para tomar decisão. Né? E aí, com isso, facilitar todo o processo de compra do usuário nessa jornada. Bom, então, a inteligência artificial, ela vem, né? Ela propõe uma experiência mais fluida e mesmo que a gente não saiba, você comentou sobre o presencial, né? Que a gente sempre fala muito da inteligência no digital. E você comentou algo que não, você também, eu tô ali passando meu cartão, se tivesse sido diagnosticado online, que meu cartão, que algum dado tenha sido burlado, ou que eu fiz alguma compra, né? Que é inconsistente, na hora que eu tô passando fisicamente, isso também acusa, né? Então, assim, tá tudo interligado, né? Então, eu fisicamente ali fazendo uma compra, o cara que tá recebendo
recebendo, né, o lojista que está recebendo o pagamento, está todo mundo sendo impactado, né, por esse hub, por essa tecnologia que está por trás aí das máquinas mesmo, né? Impacta geral, né? Isso é muito positivo. Com certeza, impacta geral. E assim, até quando a gente está falando muito, até no estúdio de inovação, a gente vem falando muito sobre experiências digitais, mas também levar essa experiência digital para o mundo físico. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente brinca que agora nós somos omni-tudo, né? Que é o omnichannel, você está sempre em compras, né? Então, o conceito do omni-tudo é justamente pensar que é um ser humano que está o tempo todo comprando, só que eu estou comprando no online, no metaverso, na loja física, e esses parâmetros todos têm que estar prontos para que minha experiência seja sempre mais simples possível, evitando com que eu faça, né, que eu tenha que tomar decisões o tempo todo, né? Então, vou dar um exemplo aqui também de inteligência da IoT, né, do Internet das Coisas aqui, né? Pensando, por exemplo, na geladeira. Se a geladeira ela sabe o meu consumo, porque ela pode ter uma câmera olhando para dentro da geladeira, eu consumo sempre uma cerveja às sextas-feiras, né? Então ele sabe mais ou menos que eu compro entre a cerveja A, cerveja B, a quantidade mais ou menos que eu compro de cerveja. Na próxima sexta-feira, por que ele não me oferece e fala, olha, Cristiane, você não tem essa bebida que você gosta de beber, não está você quer comprar? Então ele já está lá cadastrado com minhas credenciais da Visa, ele já sabe com qual supermercado que eu gosto de comprar, né, e qual prazo que precisa chegar, porque tem que estar gelada para consumo na noite. Então a inteligência artificial pode então prever esses comportamentos, né, e propor soluções para simplificar a vida do consumidor, né? Um exemplo simples aqui. Muito tangível, isso que é bacana, né? A gente pensar que é futurista, mas é super real e próximo, né? Disso acontecer agora. Muito bom. Cristiane, agora que você trouxe um exemplo bastante tangível, né? Para o dia a dia do físico, você teria também um exemplo para falar, a gente sempre traz a tecnologia muito para os grandes centros, né? Tudo Wi-Fi, tudo muito high-tech, o futurismo que você comentou. E para fora dos grandes centros, o que vocês podem colaborar, algum projeto que já estão trabalhando? Legal essa pergunta. A gente sabe mesmo que o Brasil, a gente tem diferentes níveis de adoção mesmo das tecnologias, de penetração e estágio de maturidade da inovação. Olhando para frente, o que a gente consegue já imaginar é que o Brasil já tem mais de 230 milhões de smartphones. Algo que a gente está trabalhando aqui é pensando como esses smartphones podem se tornar, enfim, maquininhas de aceitar cartão, né? E aí você leva essa tecnologia para qualquer lugar. Você deixa de ter a necessidade de ter representantes no Brasil inteiro, né, você trabalha aí de uma forma central, né, com as empresas, enfim, de forma organizada, mas você garante que em qualquer lugar você possa usar suas credenciais da Visa, comprando, que seja o coco na praia, que seja, enfim, alguma coisa na Amazônia, né, com o consumo. Então, de fato, esses celulares então os smartphones habilitam as novas tecnologias e permitem, então, esse é um dos exemplos, né? A gente vê também que tem outros movimentos que estão facilitando e trazendo mais consumidores para esse mundo, para essa digitalização. Então, acabam fazendo essa educação digital e nos facilitam e nos abrem aí novas possibilidades de negócios e serviços. Maravilha, Cris. Assim, depois de tantos exemplos, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A Visa é super parceira da DIC. É um prazer tê-la aqui conosco, mostrando todas essas iniciativas e mostrando também o quanto que dá para ser inovador, né? O quanto que a gente só pensa na nossa caixinha aqui de mercado de pagamentos, às vezes, o serviço financeiro, mas, na verdade, tem impactos muito grandes, né? E que extrapolam aí o que a gente vê no dia a dia. Obrigadíssimo, Cris. Obrigada equipe da DIC, né? E sempre trazendo soluções, né? Vocês são um exemplo de trazer soluções inovadoras para o mercado. Então, a gente se orgulha muito dessa parceria. Perfeito, Cris. Muito obrigada. Espero em breve a gente poder falar de novos produtos, novas soluções e bater esse papo enriquecedor. Muito obrigada. É isso aí. Mais um episódio com muito conteúdo para conta. Aos nossos ouvintes, meu muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E para saber de novos episódios, é só se inscrever na plataforma de sua preferência. E se você quiser enviar sugestão de pauta ou comentários, mande mensagem para a gente pelo LinkedIn ou pelo Instagram. Basta nos procurar, @adicpagamentos. Nos encontramos no próximo podcast. Até mais!